E aí a gente tá nesse ponto em transição e essa pergunta como que foi a transição de deixar de ser jogador para se tornar técnico? Sempre foi uma vontade sua? Você sempre teve o desejo? E dá pra perceber que você já teve um perfil de líder desde sempre, Muito né? Com cedo. 22 anos, ser capitão de um clube como o Caxias, então isso já tava meio que na sua trajetória, esse papel de líder, né? Sim, sempre fui líder. Eu cheguei no Caxias em 90, no juvenil, sub-17. Hoje é sub-17. Aquela época era categoria juvenil. E saí em 2000. Então, não fui capitão no primeiro ano, porque eu cheguei no meio do ano. Aí, no primeiro ano de sub-20 juniores, eu já fui capitão. Fui capitão por 3 épocas, por 3 anos seguidos no sub-20. Aí, depois, quando eu ascendi ao profissional, eu fui capitão de 95 a 2000. Caramba. No Caxias. Sempre jogando no Caxias. Eu só saí em 97, de abril de 97 a dezembro de 97 pro Botafogo do Rio. Que eu fui fazer um teste, me lembro naquela época. Fui fazer um teste no Botafogo. Já profissional. Apareceu a oportunidade. Botafogo, não é os dias de hoje, né? Botafogo surgiu com a oportunidade. O treinador era o Joel Santana. Surgiu o empresário. Falou com o presidente do Caxias, mas tu tem que fazer um teste, porque eles não têm muito conhecimento. As topa. Fui lá e em 10 dias passei no teste. E fiquei até dezembro, no Botafogo. Aí depois eu retornei pro Caxias em 98, 99, 2000, fomos campeões e aí fui pro Palmeiras. O Botafogo não quis efetuar a compra? Não quis. Na época? Não quis. Segundo o que eles falaram, unir o útil ao agradável, né? Eles não quiseram, mas eles falaram que não tinham condições. O Botafogo estava com um problema financeiro. Por exemplo, eu saí de lá com 3 meses de salário atrasado. Eu fui receber em 2012. Nossa, 10 2012, anos já depois. treinador, né? Fui receber, mas recebi. Entendeu? Eles estavam com uma crise financeira muito, eles não podiam exercer o direito de compra naquela época. Então, eu voltei pro Caxias e pronto. Muito feliz. E fomos campeões depois. E nessa transição que o Léo falou, e aí eu vou só pegar uma tração paralelo, pra gente entender o detalhe que a gente vê hoje o Felipe Luiz, que também saiu de jogador, praticamente, né, passou um ano, um pouquinho ali na base, e já virou treinador, que foi mais ou menos assim, né, com as proporções lá do senhor. Como se preparar, imagino que você já vinha se preparando, porque já era, como o Léo falou, você já era capitão, já tinha uma cancha, mas como que treina o olhar? Eu acho que seria essa a pergunta. De você desligar hoje como jogador e amanhã o seu treinador comando um staff completo ali, mais de 20 jogadores, 30 jogadores. Como fazer isso? O mais importante é a liderança. Segundo, eu era zagueiro. E eu era um cara muito chato. Eu cantava o jogo, todo jogo. Eu atrás, eu orientava meus colegas, eu xingava eles naquela época, né? Eu xingava eles, chamava a atenção deles, orientava eles. Então isso me deu um lastro de ver o jogo, não só como um jogo, mas ver o jogo como um treinador. Eu tô sempre de frente, né? Então tu tem essa liberdade de ver o jogo e cantar o jogo. Automaticamente tu vai instigando o teu sentido de treinar. Entendi. De como treinar, de como ver o jogo. E assim, eu em 2003, 2004, na minha época que eu estava 2004, 2005, em Portugal, que foi meu último ano em Portugal, em dezembro eu falei, se eu tivesse 3 anos a mais hoje, eu encerraria minha carreira no final do ano. Já naquela época você já Eu estava com 30 anos. E em 2008, no meu retorno para o Brasil, eu joguei no Avaí em 2007, daí 2007, disputei a Série B pelo Avaí. No final do ano eu encerrei minha carreira porque eu já estava me preparando, já tinha a ideia de ser treinador. Mas teve algum ponto de ruptura ali? Ou só porque você gostava muito de ser treinador? Ou o que aconteceu ali? Você falou, tinha 30 anos ainda, era muito novo, né? Não, aí em 2007 eu estava com 33. Ah, já estava com 33 já. Já estava com 33. Então assim, eu queria muito ser treinador. Ah, então já tá. A partir de 2004, 2005, a época lá em Portugal, eu queria ser muito treinador. Entendi. E eu fui me preparando, fui instigando, fui olhando os jogos, fui vendo muito, fui lendo o que eu tinha, principalmente lá em Portugal, que tinha muita leitura de treinador. E eu, quando eu tinha a possibilidade de ver os jogos, naquela época era totalmente diferente de hoje, né? Sim. Não passavam jogos todos os dias como passa hoje. Então assim, mas o que os jogos passavam, eu olhava. Para tu ter uma ideia como a gente vai instigando a questão de tu ser algo ou não, por exemplo, no Vitória e no Boa Vista. Naquela época, eu comprei um gravador de DVD
coloquei na minha casa. Então, assim, lá tinha o Sport TV de Portugal, que realmente é Sport TV. Sim. É um canal de esportes que passa todos os jogos. Naquela época não passava todos os jogos do Campeonato Português, mas no Boa Vista, onde eu joguei, e no Vitória, onde eu joguei também, eram clubes grandes, ou médios, que sempre os jogos passavam. E o que eu fazia? Eu chegava, antes da concentração, eu deixava programado o aparelho, o gravador, para chegar na hora, gravar o jogo, ligar a televisão, naquela época. Caramba, Olha a tecnologia daquela época. E eu fazia isso. E eu chegava em casa, tirava o DVD, era aquele disco, o disquinho, né? Uhum. Tirava ele e colocava novamente para ver o jogo. Pra ver. Ponto. Esse é um detalhe. Então eu assistia todo o jogo depois. Caramba. E mais, eu mesmo editava os melhores momentos. Cara, impensável. Tudo isso. Hoje em no dia já computador, tá eu tô falando de 2004, 2005. Nossa. Caramba. Falando 2004, 2005. Eu, como profissional, eu editava o DVD dos meus melhores momentos. Hoje, então eu ia lá, eu pegava no meu computador, colocava no meu computador e passava. Ia cortando. Ia cortando, não, um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, ia cortando e ia selecionando os lances. E aí mostrava também pra rapaziada? Não. Era só pro... Só pra mim. Hoje... Eu tenho até hoje esses DVDs. Legal, esses cara. DVDs eu tenho até hoje eles editado por mim. Caramba, cara. Entendeu? Então, pra tu ter uma ideia, eu chegava em casa dos jogos à noite lá. Meia-noite, 1h, e eu assistia todo o jogo depois. Porque primeiro também não tinha sono, né? Adrenalina até baixar, né? E eu ficava assistindo. E no outro dia, 2 dias depois, com o tempo, depois do treinamento que eu chegava em casa, eu fazia a edição. Pô, que história, hein, cara? Hoje em dia tá tudo mais fácil, né? Hoje em dia tu pega Tu ali no instalar de dedo. Hoje a inteligência artificial faz tudo isso aí. E os jogadores, que também investem na carreira, tem analista pessoal, né? Então, o analista ele já faz todo esse scout do jogador, né? Já estamos em outra era nesse momento.